Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais um vídeo ao vivo no nosso espaço do Palavras de Cinema. Lembrando que meu nome é Rafael Amaral, sou jornalista, crítico de cinema. Estou comandando aqui, né, o Palavras de Cinema já há um bom tempo, tanto no Facebook quanto também em outros canais que a gente possui e também com o site palavrasdecinema.com, onde você encontra vários textos da minha autoria, críticas, análises, fotos raras, várias informações de filmes, tem muita coisa por lá, tá? Então quero convidar aqui você para dar o seu like, para você curtir, pode deixar sua mensagem que eu respondo todo mundo, porque hoje tem um assunto muito bom, tem um filme muito bom para a gente falar aqui no nosso vídeo, que é uma obra-prima do cinema francês, de um grande diretor, talvez o meu cineasta francês favorito, que é o Jean Renoir, filho, né, do pintor Renoir, e que fez um cinema espetacular na França, trabalhando na França até o fim dos anos 30, e depois indo para os Estados Unidos, fazendo filmes em outro país, em outro continente, e também depois voltando aí para a França nos anos 50, fazendo um filme em cores e tal. E depois, mais para o final, eu falo um pouquinho da carreira do Jean Renoir, porque tem muita coisa boa, além de A Regra e além da Besta Humana. Eu já ia trocar aqui pelo outro filme dele, né, A Regra do Jogo, que ele fez logo depois, em 39, que é provavelmente a sua obra-prima, mas aqui eu quero falar de outro filme, de outra obra-prima do diretor, que ele fez algumas, né, que é A Besta Humana, tá? Então, ó, pode deixar seu comentário, pode participar, dá seu like aí, manda seu olá. Tô vendo que o Marcos Andrade já mandou olá aqui. Olá, Marcos, tudo bem com você? A Camila já tá por aqui e o pessoal já vai entrando para a gente participar. Para falar de A Besta Humana, assim como outros filmes aqui, eu costumo começar pela sinopse, né? O filme ele é baseado em um livro do Émile Zola, que é um escritor francês muito famoso, que fez outros livros conhecidos e foi também adaptado outras vezes para o cinema, né? Vamos lembrar aqui, por exemplo, do filme J'accuse, né? Eu Acuso, baseado no livro dele, que ganhou uma versão muito boa do Abel Gance, né? Ainda na fase muda do cinema. O Zola, ele tem uma história de engajamento político também, e os livros dele até hoje são clássicos, né? Ele escreveu Germinal também, que depois virou um filme do Claude Berry, famoso também, com Gerard Depardieu. Enfim, é um escritor que tem sido com alguma frequência, ele tem sido adaptado para o cinema, e seus assuntos ainda continuam muito atuais, né? A gente vai perceber aqui, por essa adaptação de A Besta Humana, que depois também ganhou uma versão americana, dirigida pelo Fritz Lang, que eu vou falar dela também, porque eu assisti recentemente a versão americana também, tá? O filme ele aborda a história de um maquinista, um cara que dirige uma locomotiva, chamado Jacques Lantier. Ele é interpretado pelo Jean Gabin, que é também, talvez, o maior ator, não em qualidade de atuação, mas a maior figura do cinema francês, né? Um ator que tem uma expressividade, que resume muito bem o cinema francês fatalista dos anos 30, principalmente no final dos anos 30, né? Daqueles anos anteriores à Segunda Guerra Mundial, à ocupação francesa. E o Jean Gabin tem um rosto, uma expressão que capta muito bem aquele momento trágico. E A Besta Humana é um filme trágico, extremamente trágico, né? A gente vai perceber isso, e isso também vai um pouco ao encontro desse cinema, desse chamado realismo poético francês, que tinha aí a questão do trágico como uma linha comum nesses filmes, porque eram filmes que mostravam que é como se o destino do protagonista, do personagem, estivesse dado, né? Ele está de uma linha trágica da qual ele não consegue se separar. E é exatamente isso que vai acontecer aqui com o personagem do Jacques Lantier. Ele é um maquinista, que acaba se envolvendo com uma mulher casada, que é interpretada pela Simone Simon. Antes desse envolvimento, a gente descobre que a Simone Simon tinha um outro amante, que remete ao passado dela, e o marido dela, um cara mais velho, que no filme é interpretado pelo Fernand Ledoux, na verdade. Ele mata esse cara mais velho, esse amante dela, que é um amante do passado, um cara que parece que criou ela como filha, ou o filme até levanta essa possibilidade de que aquele cara teria sido o pai dela. Então aí o filme também acaba abordando um pouco indiretamente a questão do incesto, que é um tema forte, mas o filme deixa no ar
de que aquele cara, aquele amante, pode ter sido o pai dela, pode ser o pai dela no caso, que é um tema muito forte aí, que esse filme trata já em 1938. E o Jacques Lantier, ele estava no trem, não guiando, mas ele estava ali como passageiro, na noite em que o marido dela matou o outro amante. E ali, pelos corredores, eles se conhecem. Indiretamente, o Jacques Lantier se torna uma espécie de cúmplice, porque ele viu o casal ali. E ele diz para a polícia que não viu. Então nasce uma relação entre eles. E aquela mulher, talvez com a intenção de que o Jacques Lantier não contasse nada para ninguém, e para sondá-lo, ela se aproxima dele. Acontece que, a gente vai saber isso antes, inclusive, esse personagem do Jean Gabin, ele é um cara atormentado, ele é um cara que tem problemas mentais. E ele acredita que esse problema dele, essas pulsões de morte que ele tem, são dadas por uma questão hereditária, como se ele tivesse herdado um mal que já viesse de família. E o Jean Renoir, inclusive, no making-off do filme, na verdade não é um making-off, é um comentário, um vídeo comentário que ele faz sobre esse filme, sobre a Besta Humana, ele diz que o Zola, ele se apoiava muito nessa questão de que aquele cara, de que o destino trágico daquele cara já estava dado pela questão hereditária, ou seja, os pais, os avós dele eram pessoas monstruosas, bestiais, que bebiam muito, e que ele teria herdado aquele mal da família. E ele carrega aquilo com ele, ele acredita que sim, que pode ter sido aí algo herdado. E logo na primeira parte do filme, no início do filme, quando ele vai viajar para reencontrar a mãe, e logo ali ele reencontra uma menina, né, uma amiga do passado dele, a gente já percebe que tem uma cena ali, uma sequência, que sintetiza muito bem essa ideia, né, e que inclusive é uma das sequências mais lindas do filme, que é aquele momento em que a garota, e fica nítido, né, que eles tiveram um caso de amor no passado, um amor adolescente e tal, ele retorna para casa, ela flerta com ele, e quando ela foge, ele a segura, né, naquele barranco ali, naquele monte, eles se beijam, é uma cena muito ardente, né, o Renoir, ele traduz muito, né, o prazer erótico, o prazer sexual, pelo olhar e pela expressão dos personagens, e eu acho que isso é muito forte no filme. A gente percebe que eles estão sentindo desejo mesmo, não é apenas um jogo de dependência em relação ao que um sabe, o que o outro sabe, o que alguém vai entregar, mas aqueles caras, aquelas pessoas, elas dependem, elas têm um desejo. Isso o filme deixa muito claro, e eu acho que isso é muito forte, e é um mérito da direção do Renoir, no caso. E quando o Jacques Lantier beija aquela moça, ainda no começo do filme, ele a beija, e logo em seguida ele observa o pescoço dela, nessa região aqui do pescoço, do peito, e ele começa a estrangular ela. Então o desejo sexual, ele é paralelo a essa pulsão de morte, né? Esse desejo de matar. E, curiosamente, esse cara, né, esse ser humano que vai se transformando em monstro, essa própria besta humana, que é ele, no caso, ele é um cara que só consegue revelar o máximo do seu desejo, ele só consegue revelar quando ele está matando. E aí a gente percebe que tem essa ironia, né, essas relações, essas características que se negam, que ao mesmo tempo poderiam se negar e poderiam se afastar, mas que aqui no filme se aproximam. O homem, segundo Zola, a partir também, aí, segundo Renoir, a partir de uma ideia que está no livro do Émile Zola, o homem é um monstro e o homem revela a sua humanidade enquanto monstro. Ele revela a sua humanidade enquanto alguém que mata, alguém que comete o mal. E é um homem vivendo em um mundo de máquinas. É um homem vivendo em um mundo de suposto progresso social, né, representado nada melhor do que a locomotiva, que é a grande representação no cinema e na própria história da chegada do progresso, né? A gente lembra que, vamos regressar aos filmes de faroeste, né, que o progresso era simbolizado pela chegada da locomotiva. Onde a locomotiva chegava, onde a estrada de ferro chegava, era o progresso, ou seja, era a união de uma nação. E esse filme, A Besta Humana, ele se situa entre Le Havre, né, aquela cidade francesa, e Paris. Né? A gente vê aquela locomotiva passando por essas duas cidades, circulando por ali, e esse condutor, não à toa um condutor, ele é um cara extremamente perturbado. O Jean Renoir, nesse mesmo vídeo que eu falei para vocês, que está inclusive em uma coleção recente que saiu do Renoir, eu vou mostrar daqui a pouco,
Ele define o filme de uma forma muito original, muito interessante, né? Ele diz que esse filme que ele fez é um triângulo amoroso entre um homem, uma mulher, que é a personagem da Simone Simon, e uma máquina, ou seja, a locomotiva. Que existe ali um triângulo, né? Como se aquele cara amasse as duas e tratasse a máquina como uma mulher. Inclusive, no filme, ele chama a máquina por um nome de mulher. É curioso isso, né? Ele tenta dar uma existência humana para aquela máquina. E a gente percebe ao longo do filme que essas duas mulheres, né, essas duas personagens que entram na vida dele, seja a máquina, seja a mulher de verdade, cada uma vai estabelecer uma relação diferente com ele. E cada uma vai ligar ele, vai o levar a desejos diferentes. Ou melhor, só uma o levará a desejos, né, que é a mulher de verdade. Com essa mulher de verdade, que tenta convencê-lo a matar, que tenta induzi-lo a matar o próprio marido, ele não consegue lidar. Ele não consegue controlá-la. E talvez aí se explique esse desejo de matá-la. Né? Ele se revela a sua bestialidade, mas ao mesmo tempo a sua humanidade, enquanto está tentando matar ela. Enquanto a mata. Que talvez seja a única forma que ele encontre de controlá-la. A máquina, em contrapartida, ele consegue controlar. Né? Ele consegue controlar porque não tem vida, né? É uma máquina, é um metal, é um pedaço de lata que ele consegue domar e ele consegue manter. Desculpa, né, gente, aqui nessa representação tão óbvia que o filme traz, mas é uma máquina que ele consegue colocar nos trilhos. É algo que ele consegue domar, diferente da mulher, que é um humano como ele, que ele não consegue controlar. Então a gente vê que esse filme ele trata, de certa forma, dessa relação do homem com o mundo que ele vive, com a sua dificuldade de lidar com o sexo oposto, de lidar com os próprios desejos e pulsações, e também, ao mesmo tempo, com a satisfação que ele tem em conseguir, e alívio que ele tem em conseguir lidar com a máquina, porque é a única coisa que ele consegue controlar. E naquela cena que eu citei no começo, quando ele estrangula a garota, ele só para quando ouve o som do trem. Quando o trem passa e o vento bate no rosto dele, essa cena é maravilhosa, né? Ele para de estrangular ela, é o momento que ele para, que ele sente um alívio. Que aquilo transmite, na minha interpretação, um sinal de controle, de algo que remete àquele mundo controlado de máquinas em que ele vive, do trabalho dele. É extraordinário essa relação que o filme traz, é extraordinária, né? Essa relação que o filme propõe a partir do livro, volto a dizer aqui, mas que o Renoir capta tão bem aqui nesse filme. E a relação do homem com a mulher, aqui no caso, ela é muito forte, como eu disse, né? A gente percebe o desejo constante entre eles, desde os primeiros encontros, e uma cena-chave, na minha opinião, é aquela sequência da chuva, em que ele sai caminhando pela chuva, é muito linda essa sequência. Vamos lembrar que o Renoir ele resolve muitas sequências em um único plano, né? Ele usa em alguns momentos o corte, o plano contra plano e tal, mas se a gente perceber o processo de direção, de decupagem do Renoir, ele trabalha muito com um único plano, né? Geralmente com plano geral ou com plano médio que migra para um plano geral, né? O personagem caminhando para o fundo do espaço, tentando captar uma profundidade e mostrando toda a relação em um espaço só, sem optar pela edição. E voltando a essa cena que eu ia falar para vocês, da chuva, quando ele sai caminhando pela chuva e chega até aquele quartinho, né, aquela casinha onde ela está, né, ela está esperando ele ali, e eles se beijam ardentemente naquele momento, e eles vão para dentro do quarto. E o Renoir continua em um único plano, um plano sequência, né, ele vira um pouco a câmera e continua para o fundo da imagem. E ali eles se agacham no chão, e claro, né, fica evidente que eles vão fazer sexo. Nessa sequência, enquanto eles estão abraçados, a câmera se volta novamente para fora, ela se inclina um pouquinho, né, ela volta um pouco para baixo, e está correndo uma tempestade, a chuva está muito forte ali fora naquela cena. E a câmera vai até um balde de água, tem um cano, está saindo muita água daquele cano, e a água está jorrando e está caindo naquele balde, e o balde está vazando, né, não está cabendo a água ali. E aquela é uma representação extraordinária também daquele momento de sexo, do gozo sexual daquele cara com aquela mulher. É uma representação visual muito rica. E de repente há um corte, uma transição para a mesma imagem, porém quando a chuva para, ou seja, a água para de jorrar pelo cano. E ali a gente entende tudo, né? O Renoir já representou tudo ali. A gente entende que aquele camarada já chegou ao seu orgasmo, já terminou aquele ato sexual. Ou seja, a câmera faz o mesmo movimento, porém de volta à porta, e na porta a gente vê ele e ela novamente. Primeiro a gente vê os pés, né? Isso é muito interessante,
que o pé dele pisando na lama, é um ambiente muito sujo, depois o pé dela, aí a câmera sobe e revela novamente as faces ali, os rostos de satisfação após aquela noite de sexo naquele local. Então é realmente muito forte essa sequência, é uma das melhores sequências do filme. As últimas são muito boas também, né? Quando a gente vê o Jacques Lantier caminhando pelos trilhos, né? Que é também, de novo, né? Aquele cara que não consegue escapar da máquina, não consegue fugir daquele destino dele, né? Naquele trilho, como se ele estivesse procurando a outra amante dele, a locomotiva ali, e a qual ele retornará na manhã seguinte, a gente sabe disso. E ali a gente vê que o Renoir joga uma luz forte, aquele momento foi filmado, me parece, à noite, tem uma luz forte sobre o Jacques Lantier, sobre o Jean Gabin ali, e ele caminhando pelo trilho, e a câmera recuando ali sobre o trilho. E é uma cena extraordinária também, né? Uma cena noturna. Muitas cenas desse filme foram feitas dentro de um verdadeiro trem, né? Principalmente aquelas cenas do começo. O Jean Gabin, ele teve que aprender a operar uma locomotiva, isso o próprio Renoir conta, que ele chegou a guiar, inclusive, a locomotiva de La Havre até Paris, aprendendo ali a dirigir uma locomotiva para se preparar para fazer o personagem. Então são aqueles atores mesmos, eles estão ali realmente conduzindo uma locomotiva de verdade, e o Renoir diz que essas sequências na locomotiva foram muito difíceis de serem feitas, porque quando você está num estúdio, você controla a luz, você controla o espaço de forma geral, e a locomotiva não, era um espaço que estava se impondo a eles tinham que se ajustar àquele espaço. Então era muito complexo filmar, e em alta velocidade também, né? A gente vê que o trem está em alta velocidade, tem várias cenas que a câmera está colada no metal mesmo, passando por baixo das pontes ali, tal, dos túneis, tal. E a gente percebe que tanto no início quanto no final, o Renoir insiste nesses momentos, nas relações daqueles caras, daqueles homens com a locomotiva. No começo, a gente tem praticamente 6 minutos de filme só mostrando o Jacques Lantier operando aquela máquina. E a gente se pergunta, né, no sentido narrativo, qual sentido teria segurar tanto tempo aquele homem ali na relação com a máquina? Na minha opinião, tem todo sentido, faz todo sentido. Né? Se a gente pensar que o Renoir define o filme como um triângulo amoroso e que aquela máquina exerce um grande poder sobre aquele homem, nada mais natural nada mais natural do que mostrar uma plena relação, né? Saturar mesmo o espectador com aquele tempo em que aquele cara está se relacionando com a máquina. Porque aquilo faz muito sentido, aquela relação. Por isso que o Renoir prolonga aquela relação. Né? E é muito forte tudo isso. E no final, quando, né, eu não vou contar o final aqui, mas no final, aí sim a gente vai ver uma locomotiva que não tá se movimentando de verdade. Né? Ele vai fazer um jogo ali, uma montagem, ali uma trucagem, na verdade. Ali sim a locomotiva não está em movimento, né? É uma cena que provavelmente feita em estúdio ali, mas acho que é o único momento. Os outros momentos na locomotiva, eles realmente estão numa locomotiva de verdade. E isso traz muito realismo para o filme, e eu considero muito forte, né, essas cenas, tanto as iniciais quanto as finais também são muito boas. Agora, falando um pouquinho da produção do filme, deixa eu pegar minha colinha aqui no celular, que senão eu não consigo lembrar de tudo, né? O Renoir, na verdade, a ideia de adaptar A Besta Humana não foi do Renoir. Tá? O filme chegou... a ideia foi do produtor, o Robert Haquin, que era o Hakim, né? Que era o produtor do filme. Ele queria fazer a adaptação do livro para o cinema. E, inicialmente, as conversações começaram entre o produtor e o Jean Gabin, que já era uma estrela naquela época, já tinha feito filmes com o Renoir também, né? Ele fez em 1937 A Grande Ilusão, que é uma obra-prima do Renoir. Trabalhou bastante com o Carnet também, com o Duvivier, que são outros cineastas famosos do período, e cineastas desse chamado realismo poético francês, que eu acho que A Besta Humana, dos filmes do Renoir, é o que melhor se inscreve nesse momento, né, desse realismo poético, pela questão da tragédia da qual trata. Portanto, voz começa a falhar. É um filme que realmente dialoga muito com essa época, né? Com esse momento, que é um ponto alto aí do cinema francês.
E a ideia chegou até o Renoir por meio do produtor. Na verdade, teria sido o Gabin quem sugeriu que o Renoir dirigisse o filme. E o Gabin procurou o Renoir e comentou do filme. E aí o Renoir nunca tinha lido o livro do Zola e foi procurar o livro. E o Renoir disse que leu e ficou admirado, adorou a obra literária, ficou fascinado. E em um golpe até atlético, segundo o Renoir, ele escreveu o roteiro em 12 dias. Inacreditável, né? Ele escreveu o roteiro do filme em 12 dias e depois ele disse que quando ele filmou, quando ele realizou a Besta Humana, ele acabou não se guiando muito em alguns momentos pelo roteiro. Ele acabou em alguns momentos deixando o roteiro de lado. O Renoir tinha essa característica, né? Ele deixava que os atores, ele permitia que os atores improvisassem muito. Então, muito do que estava no roteiro acabou não sendo usado e outras situações acabaram se impondo durante a realização do filme. Como eu disse, o Gabin pediu que o Renoir dirigisse, o Renoir escreveu em 12 dias, o Gabin chegou a aprender a guiar locomotivas também, eu já disse aqui, e o Renoir disse que, né, eu também já disse que foi muito difícil filmar filmar em cima sobre os trilhos, né? Fazer o filme sobre aí, no caso, no ambiente verdadeiro das locomotivas, tá? Realmente, gente, é um grande filme, tá? É uma obra-prima do Jean Renoir e é um filme que ele realizou, deixa eu fechar aqui que eu já li tudo, ele já realizou, nesse momento, nos anos 30, é o grande momento do Renoir, tá? Claro que ele tem outros grandes filmes em outras décadas, né? Vamos pensar, por exemplo, década de 50, quando ele fez A Carruagem de Ouro, que é um grande filme, O Rio Sagrado, que é uma obra-prima também. Nos anos 40, ele fez filmes muito bons nos Estados Unidos. Enfim, ele fez Amor à Terra, fez um que eu gosto bastante, que é uma adaptação que ele fez daquela história que depois foi levada da Camareira, que foi adaptada também pelo Buñuel. Ele fez uma versão muito boa nos Estados Unidos, que me fugiu o nome agora, que é excelente também. Nos Estados Unidos, o Renoir trabalhou com produções, digamos, talvez não tão requintadas quanto Hollywood poderia oferecer, mas digamos que produções, às vezes até um pouco semelhantes com as produções que ele fez na França. Nos anos 30, que é o grande momento do Renoir, como eu disse, ele fez Buldu, Salvo das Águas, ele fez A Cadela, que depois foi adaptado pelo Fritz Lang também para o cinema americano, Um Dia no Campo, que é um dos filmes mais lindos que ele fez, que é um média-metragem, na verdade, tem acho que uns 40 minutos, né? Que é lindo. A Marselhesa, que eu não acho dos melhores dele, mas mesmo assim é um filme muito interessante do Renoir. E o Truffaut diz, tem um texto do Truffaut que eu adoro, que ele diz que o Renoir dirigiu a Marselhesa como se dirigisse um faroeste, porque é um filme itinerante, né? Uma história que os caras estão viajando e tal. E que não é muito comum no cinema do Renoir, né? No Renoir os caras estão mais fincados ali, parados em algum lugar, né? E a Nouvelle Vague depois debruçou muitas homenagens ao Renoir, né? Eu, por exemplo, quando assisto O Signo do Leão, do Eric Romer, eu sempre lembro do Buldu, Salvo das Águas, né? O Buldu é um filme brilhante que o Renoir fez sobre a vagabundagem, né? Ele próprio falava que ele fez um filme sobre um cara vagabundo. A história toda gira em torno daquele cara que no início aparentemente tenta se suicidar, é salvo das águas, e começa a fazer uma série de confusão na vida das pessoas daquela cidade e tal. Eu acho que o filme é ambientado em Paris, se eu não estou enganado. Enfim, e o Renoir tem uma fase do cinema mudo que é muito boa também, né? O Nana é uma obra-prima que ele fez no cinema mudo, uma adaptação do Nana. Enfim, o Renoir tem muitos filmes bons para serem descobertos. A Besta Humana foi feito entre duas obras-primas também, né? Foi, acho que, a grande trinca dele. Ele fez A Grande Ilusão, em 37, A Besta Humana, em 38, e em 39 ele fez A Regra do Jogo, que é um filme que vai, de certa forma, sintetizar o clima na França, naquele momento, pré-ocupação, pouco antes da Alemanha invadir a França, né, que vai acontecer já durante a Segunda Guerra Mundial. E o Renoir vai embora para os Estados Unidos, ele sai da França. Tem aquela história famosa também que os nazistas invadiram, depois de terem invadido a França, eles tentaram destruir todas as cópias de A Grande Ilusão, que é o filme de 37, porque era um filme pacifista, era um filme que mostrava a amizade entre um oficial francês e um alemão
durante a Primeira Guerra Mundial, e os alemães não gostaram daquele retrato, porque o Erich von Stroheim, né, o grande Erich von Stroheim, interpretava o oficial alemão, que admirava o francês no filme. E essa admiração entre os dois povos, os nazistas não gostaram. E diz a lenda que tentaram destruir todas as cópias, mas por uma daquelas questões de heroísmo, alguém salvou, né, uma cópia, tal. Não sei se foi o Henri Langlois, o diretor da Cinemateca, tal, mas o fato é que houve uma resistência aí entre os cinéfilos e eles conseguiram salvar a regra do jogo, A Grande Ilusão. Ainda bem, né, porque é uma obra-prima da história do cinema, assim como A Besta Humana. Eu acho que A Besta Humana não está à altura desses que eu citei, é um grande filme, é uma obra-prima também, mas eu acho que talvez não está à altura de A Regra do Jogo, nem de A Grande Ilusão. Mas isso não diminui a importância do filme, tá? Eu revi ontem A Besta Humana e me impressionou muito, né? A qualidade do filme melhorou, na verdade. Eu até gostei mais em comparação da última vez que eu assisti. Quem quiser saber mais sobre Jean Renoir, tá? Já saiu muito filme do Renoir no Brasil em DVD. Saiu, não foi muito recente, não, mas eu acho que dá para encontrar para vender ainda. Essa caixinha aqui, ó, do Jean Renoir pela Versátil. A Versátil lançou e tem A Besta Humana, tá? É inclusive o primeiro filme do disco 1. Tem também O Rio Sagrado, que é espetacular também. A Cadela, tá? Que foi, como eu disse, adaptado pelo Fritz Lang também depois. E um filme da fase americana que é muito bom, que é O Amor à Terra. O Amor à Terra, o Renoir, ele volta a abordar a questão da relação do homem com a terra e tal. E é um filme que tem ali um lado um pouco neorrealista, que, na verdade, o Jean Renoir havia já antecipado, de certa forma, o neorrealismo nos anos 30 com o filme Tony. Eu não falei aqui do Tony, né? O Tony também é um filme extraordinário dele, que, para muitos críticos e historiadores, ele antecipa o neorrealismo, porque é um filme extremamente realista, é um filme feito com atores amadores, com gente de uma população de uma pequena cidade, e filmado em locações. Então ele tem muitas características que a gente vai ver mais tarde no neorrealismo. E o Jean Renoir era um cineasta que alguns críticos, principalmente o André Bazin, defendiam o cinema do Renoir, porque era um cinema que privilegiava o plano muito mais do que o corte, muito mais do que a montagem. O Renoir, ele era, de certa forma, um cineasta que se debruçava sobre um cinema realista. E por isso que o André Bazin gostava tanto do Jean Renoir, e dedicou tantos escritos para falar do Jean Renoir e do cinema do Jean Renoir. E naquele momento em que o Truffaut, agora vamos dar um pulinho na história, né? Vamos lembrar aqui, nos anos 50, de pós-guerra, quando os jovens turcos começam a escrever sobre cinema em revistas conhecidas, como Cahiers do Cinema, eles vão fazer críticas a alguns cineastas do passado. O Truffaut, principalmente, escreve, né, aquele famoso antológico artigo Uma Certa Tendência do Cinema Francês, que inclusive, deixa eu ver, está nesse livro aqui, ó, que saiu no Brasil, O Prazer dos Olhos. Quando o Truffaut escreve Uma Certa Tendência do Cinema Francês, ele vai criticar uma série de cineastas do cinema francês que ele considerava que faziam um cinema de qualidade, né? Mas não o Renoir, né? O Renoir, por sinal, assim como o Bresson, são cineastas que dificilmente você vai ver algum crítico dessa época falar mal, né? É muito raro. Eles gostavam muito do cinema do Jean Renoir. E o Truffaut, e o Renoir, para o Truffaut e para outros cineastas daquele momento, como o Romer, né, que eu citei aqui, ele era um cineasta de cabeceira, era um cineasta importantíssimo. Sem dúvida nenhuma, é um mestre da história do cinema. Eu acho que muita gente já olhou torto pelo fato de ele ser filho de um grande pintor, mas o fato é que o filho é tão bom quanto o pai, né? O filho é tão genial, claro, um no cinema, outro na pintura e tal, mas é tão genial quanto o pai, né? Cada um na sua arte ali. Enfim, acho que é um pouco disso, né? Eu mostrei aqui o DVD do Renoir, tem um livro também bem legal, gente. Ó, esse livro aqui eu recomendo, que foi escrito pelo Renoir, chama O Passado Vivo. Vocês vão encontrar somente em sebo, não tem mais no catálogo, não tem mais à venda, mas é um livro excelente. Tem vários artigos que o Renoir escreveu, uma coleção de artigos, e tem um capítulo aqui que ele fala do filme A Besta Humana, fala do livro, tal, dessa questão
como que o Zola abordava essa questão da hereditariedade, que é um assunto importante no livro, tal, e que ele levou um pouco isso para o filme. E também, antes da gente terminar, eu quero lembrar que há a versão americana, que foi feita nos Estados Unidos, na década de 50, o livro do Zola foi adaptado, com o título de Desejo Humano, né, Woman Desire, e foi dirigido pelo Fritz Lang. O Fritz Lang já havia adaptado uma história que o Renoir fez na França nos anos 30. O filme A Cadela, de 31, acho, ele foi adaptado para o cinema, a história foi adaptada, levada para o cinema americano, nos anos 40, como um filme noir, chamado Almas Perversas, que é muito bom também, tá? Com o Edward G. Robinson, tal, filmaço. E, nos anos 50, essa história foi proposta para o Fritz Lang, no caso, a história da Besta Humana, né, o livro do Zola. Inicialmente, o Fritz Lang não queria dirigir, mas ele se sentiu obrigado porque ele tinha um contrato com o estúdio e ele acabou dirigindo, mas ele não tinha muita vontade de dirigir o filme, não. E a versão do Lang, se vocês assistirem as duas, vocês vão perceber que tem muitas diferenças, mas muitas diferenças mesmo. A principal, e talvez nem todo mundo vai concordar comigo, no filme do Renoir, o protagonista é o homem, tá? No filme Desejo Humano, e talvez, como eu disse, muita gente vai discordar, a mulher é a protagonista. A mulher é a personagem mais importante do Desejo Humano. Eu acho essa mudança muito boa, muito interessante, por sinal. E isso torna os filmes muito diferentes. Mas vocês vão perceber, pelo término do filme, pela resolução, pela condução da história, como são filmes muito diferentes, tá? O Fritz Lang, ele fica um pouco mais realista nesse filme, se a gente comparar com outros filmes dele da fase americana, como The Big Hits, né, que é também com o Glenn Ford e com a Gloria Grahame, que são aqui o casal deste filme, do Desejo Humano, mas também outros filmes que ele fez nos anos 40, né, uma ótima fase do Fritz Lang nos Estados Unidos, né, um Fletcher com Noir, tal, enfim. E, por exemplo, o momento que ele fez o Almas Perversas, né. E Desejo Humano é também um filme muito interessante, porém, já aviso, muito diferente da versão do Renoir, tá? Saiu no Brasil também, pela Versátil, já faz algum tempo, não sei se está em catálogo, acho que não está, mas se interessar alguém, vale muito a pena. E tem o Broderick Crawford, que fazendo o papel do marido. O Broderick Crawford, ele é perfeito fazendo perdedor, né? Aquele cara que perde tudo, bêbado, desvalido, tal. Ele é um cara, um bonachão, né? Fazendo o estilo ali perdedor. Ele é muito bom nisso. E ele faz o marido aqui. E tem mais peso do que o marido tem na versão do Renoir. A versão do Renoir, ela capta muito, muito bem essa questão da bestialidade do homem, né? Essa besta humana, como o próprio título fala. A do Fritz Lang, o homem ele não é um cara perturbado. Isso me incomodou um pouco. Né? O Glenn Ford é um cara muito controlado, principalmente por ser um cara que voltou da guerra. Então você fala, putz, né, como que um cara que voltou da guerra pode ser tão controlado e resistir uma mulher como a Gloria Grahame? Né? E a Gloria Grahame tentando fazer aquele papel da dama fatal, da mulher fatal, se aproximando até mais da vilã do que a Simone Simon na versão do Renoir. Mas é diferente, né? Bem diferente, como os diretores com olhares muito diferentes aqui no caso. Enfim, é isso, gente. Acho que eu falei bastante já hoje, né? Sobre aqui A Besta Humana, esse grande filme do Jean Renoir. Não deixem de assistir, tá? É um filmaço. Eu não estou exagerando, não. Vamos para os comentários aqui, então. Deixa eu ver, que tem comentários aqui. O Marcos Andrade diz, não assisti ao filme, mas sou mega fã de Zola e A Besta Humana. Eu falei Zola em vários momentos, né? Acho que o certo é Émile Zola. E A Besta Humana é o meu segundo filme predileto dele. Acho que é o livro, você quis dizer aqui, né? Você disse que não assistiu o filme e tal. Depois do Germinal, é verdade. O Germinal eu li o livro, tá? O livro é bem bom do Germinal, gostei bastante. Portanto, estou ansioso por essa live de hoje. Que legal, Marcos, feliz em saber, viu? Segundo livro predileto dele, aquele aqui você corrigiu, tá legal. O Hinaldo Marques manda um olá. Olá, Hinaldo. O Ângelo Lorival Richetti, ele diz, filme extraordinário, verdade, Ângelo. O André Solon diz, excelente filme do Renoir. Obrigado, André, verdade, viu? Excelente filme, obrigado pela participação aqui. O Paulo Alves diz, quero assistir esse filme. Paulo, veja, vale muito a pena, viu?
O Rodrigo Juliano está aqui assistindo também. Um abraço para o Rodrigão, cinéfilo aí também. O Marcos Andrade diz: o Zola é o maior expoente da literatura naturalista, que tratava o homem como um fruto do meio e refém da sua própria natureza humana, animalesca e perversa. No livro, a trajetória do Jacques Lantier representa perfeitamente essa tese. De acordo com sua exposição, acredito que o Renoir tenha conseguido transpor isso para a tela com sucesso. Ansioso para assistir. Interessante essa observação, Marcos, porque no filme o Jacques Lantier ele diz muito essa questão da hereditariedade, o que eu não concordo, obviamente. Tá? Eu acho que ele é o que ele é devido ao meio que ele viveu. Mas tem uma questão interessante. A personagem da mulher, da Simone Simon, ela diz que ela se tornou o que ela é porque ela foi abusada quando ela era jovem. Então você tem um contraponto entre a história dela e a história dele. Enquanto ele é um cara que acredita que tudo já foi dado, de que o destino dele já está fadado, né? Ele já está destinado à morte, a algo trágico, ela acredita que ela foi um produto daquilo lá, daquele mal que aconteceu com ela no passado. Então essas diferenças são bem interessantes na forma como ele trata isso. E a Ana Paula aqui marcou César, tá? Obrigado, pessoal, que está assistindo, está marcando. E muito obrigado mesmo por todo mundo que veio aqui hoje assistir o vídeo. Queria lembrar você que todo domingo a gente tem um ao vivo aqui. A voz já está. A partir das 8h30 da noite, 20h30. E depois o vídeo fica. Aí vocês curtem, assistem à vontade aí. Quem não assistiu ao vivo, assiste depois o gravado. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou hoje. Mais um vídeo aqui na página do Palavras de Cinema. E entre no site, tá, gente? O vídeo fica lá também. Eu vou colocar um texto essa semana, uma análise mais voltada à versão americana. Eu fiz um texto recente sobre o filme Os Corruptos, do Fritz Lang, e sobre O Desejo Humano, que são filmes diferentes, muito diferentes, mas que têm o mesmo diretor e o mesmo casal, né, o mesmo casal de atores. É uma análise que eu coloco no site, acho que até terça-feira eu devo estar colocando por lá. Então acompanhem, vocês vão curtir, eu tenho certeza. Um grande abraço para vocês, até semana que vem, em mais um vídeo aqui na página do Palavras de Cinema. Tchau, tchau.